Olá, amigos do Divulgar.net. Sou Claudete Moura e estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a mediunidade, principalmente tendo como guia o Livro dos Médiuns, que é realmente o guia seguro para todos aqueles que querem trabalhar com a prática mediúnica. Estamos na primeira parte do Livro dos Médiuns, já fizemos algumas considerações e continuamos hoje lembrando o que são espíritos. Porque Kardec começou esse capítulo falando se existem espíritos. E daí ele vai dando continuidade, falando das causas, falando da existência, falando das provas da existência dos espíritos. Continuando então, vamos lembrar que espíritos são as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal. Essa definição é muito importante. Se os espíritos são as almas humanas, e nós, quase todas as pessoas admitem uma alma, porque sabem que não é só a matéria que existe, que todos nós temos alma. E se os espíritos são as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal, ou seja, fora do corpo, não tem motivo de se duvidar da existência deles. Nós podemos fazer uma observação seguinte: se nós admitirmos a existência das almas, nós temos que admitir a dos espíritos. Porque se os espíritos são as almas humanas que viveram sobre a Terra, agora estão despojadas da sua matéria, do seu corpo material, então nós temos que admitir que existem espíritos. Então, essa teoria ela é corroborada por fatos. Por que nós falamos por fatos? Porque das comunicações, os fenômenos de manifestação dos espíritos nos provam a existência dos espíritos. Mas também ela é corroborada por lógica, raciocínio e experiência que se resume na observação dos fatos. Então, os fatos existem, que são os fenômenos, a lógica, onde nós raciocinamos e nos convencemos da existência dos espíritos, e pela observação dos fatos que vem a experiência da ciência espírita. Então, nós podemos dizer que existem espíritos que são as almas humanas que já estão despojadas do seu corpo, do corpo físico. Neste capítulo ainda continua falando sobre a natureza dos espíritos. Então Kardec faz uma diferença entre espírito e corpo. Espírito, ser pensante que sobrevive à morte. Então, o espírito é um ser pensante. Quem pensa é o espírito, não é o corpo. Sobrevive à morte, ou seja, conserva a sua individualidade. Ele não vai para o espaço, ele não se perde, como certas filosofias indicam, mas ele conserva a sua individualidade. Então, corpo, o que é o corpo? Kardec define como acessório do espírito no mundo material. Então, o espírito usa um acessório, um invólucro no mundo material para ele poder se manifestar. É uma roupagem que ele abandona após a morte. Acho que ficou bem claro, então, a diferença de corpo e espírito e da existência do espírito. Mas existe algo muito importante quando nós falamos nas comunicações,
de espíritos, que é o perispírito. O que é o perispírito? Kardec deu esse nome se baseando numa fruta. Se nós pensarmos no envoltório da semente, entre a semente e a casca. Ele fez uma analogia para explicar. Ele mesmo fala, não muito claro, mas para dar uma ideia do que seria esse corpo. O perispírito é um corpo, é um envoltório semimaterial. O que quer dizer semimaterial? Tem um pouco de matéria e tem também algo que não é matéria. E como que nós vamos entender isso? Se ele tem matéria e não tem, e tem algo que não é matéria também. Quando o espírito vai se ligar a um corpo, ele precisa de um corpo intermediário, porque o espírito é imaterial e o corpo é material. Então, como que se ligaria uma coisa que não é matéria com a matéria? Ficaria difícil. Então, existe esse envoltório que liga o espírito ao corpo e que não é abandonado com a morte. Quando nós morremos, levamos conosco o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, segundo Paulo apóstolo. Supõe-se, os espíritos falam que supõe-se que este perispírito é constituído de substância elétrica. Ele tem a mesma forma do corpo humano. E olha que interessante, quando a pessoa fala assim, eu vi um espírito. Ah, mas quem que você viu? Que espírito era? Ah, é de fulano de tal. É do meu pai, da minha mãe, de alguém que eu conheci. Como é que a pessoa identifica esse espírito? É porque ele se apresenta envolvido pelo seu corpo espiritual, que é o perispírito, que tem a mesma forma do corpo humano. Então, e esse corpo é fluídico, é um corpo fluídico, ele é formado de fluidos, ele é vaporoso, essa é uma das propriedades do perispírito, ele é invisível a nós, porque nós só detectamos com os nossos sentidos físicos o que é matéria. E como ele é um corpo fluídico, mais refinado, então, a não ser que sejamos médiuns, ou a não ser que o espírito se manifeste para nós materializado. Daí qualquer um vai enxergar. Mas é uma outra história que a gente ainda vai chegar lá. Os espíritos falam que para eles é o estado natural. É claro, se eles vivem no mundo espiritual, sujeito a leis espirituais, todos têm corpos fluídicos, então para eles é natural. Para ele e para nós, e possuem algumas propriedades da matéria. Então nós falamos que ele é semi-material no início. Ele tem algumas propriedades da matéria, mas ele também tem algumas propriedades que não são da matéria. Como é que a gente vai entender? Como nós já falamos, para se ligar a um corpo, o espírito precisa de um intermediário. Esse intermediário, vamos pensar assim, espírito, corpo físico e no meio, intermediando o espírito e o corpo físico, o perispírito, que é o envoltório do espírito, né? É o corpo espiritual. Na parte que ele se liga ao espírito, é uma parte mais refinada. Por isso que fala que ele é semimaterial. Ele tem que ser mais refinado para poder se ligar ao espírito, nessa parte. Porque o perispírito, vamos pensar, ele não é uma camada só.
Ele é composto de várias camadas, por isso que a gente fala semimaterial, vai desde a matéria, quando se liga ao corpo físico, e esta parte que é menos, que não tem matéria, quando se liga ao corpo espiritual. Quando ele se liga ao espírito, ele forma o campo mental, porque daí vem as coisas da mente. Quando ele se liga ao corpo físico, ele forma o corpo vital, que é o corpo orgânico, que é o corpo energético. Eu acho que deu para entender mais ou menos esse papel do perispírito, muito importante na ligação, sendo intermediário do espírito e matéria. Agora, não se pode considerar o espírito como uma abstração, mas o espírito é um ser limitado e circunscrito, e que só falta ser visível e palpável para se assemelhar às criaturas humanas. Ele não é assim vago, ele é circunscrito porque ele é envolvido pelo perispírito. Espírito sem perispírito não existe, principalmente no nosso nível de evolução. A não ser aqueles espíritos que já alcançaram uma evolução muito grande e ele começa a perder essa parte material do perispírito. Então ele vai refinando. Quanto mais nós evoluímos, nós vamos refinando o perispírito. Quer dizer, para ele ser visível por nós, só faltava o quê? Que nós tivéssemos órgãos que nos permitissem, órgãos dos sentidos que nos permitissem enxergá-los. Mas como ele é um corpo fluídico, ele acaba sendo para nós invisível. Nesta parte também, Kardec fala da comunicação dos espíritos. E fala o seguinte, é a possibilidade do espírito poder servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como um mudo se serve de uma pessoa que fala para poder fazer-se entender. Vamos entender isso. O que é a comunicação dos espíritos? É uma possibilidade do espírito servir-se de um outro corpo. Mas olha bem que é de acordo com o espírito nele encarnado. Por quê? O outro corpo já tem um espírito que está encarnado. Então ele tem que consentir que este outro espírito desencarnado possa se servir dele. Agora, se servir dele não é entrar dentro do corpo, como muitas pessoas falam, mas é chegar próximo e através dos perispíritos do desencarnado e do encarnado haver uma fusão fluídica, e daí o espírito vai passando o seu pensamento, e o médium, que é o intermediário entre o espírito e o mundo material, vai falando de acordo com o pensamento do espírito. Então o médium vai decodificando o pensamento do espírito. E aqui é muito interessante isso. Kardec fala como um mudo se serve de uma pessoa que fala para poder fazer-se entender. Então, nós vemos que é possível a possibilidade da comunicação dos espíritos com o mundo material. Só que isso aí nós precisamos estudar muito bem, porque não é tão simples, não é tão fácil, e nós, através do estudo sério e perseverante, conseguiremos então fazer tudo isso. Hoje nós ficamos por aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. Nós queremos agradecer muito a todos que ficaram conosco até agora,
e aguardando a próxima oportunidade para continuarmos o nosso estudo. Claudete Moura, para o divulgar.net.